Boa tarde a todos, boa tarde, irmã Eusemi Chamarelli, que está também aí conosco nessa tarde, todos os irmãos que estão entrando nesta live, os irmãos que também vão estar nos assistindo aí através do vídeo gravado. Eu saúdo a todos com a paz de Cristo, e eu gostaria de estar meditando agora na palavra de Deus, no Salmo 32, aliás, Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo o pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem Deus não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplica em seu tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Hoje em dia, nessa sociedade que a gente vive, e ao longo dos tempos, na verdade, de todos os tempos, o maior problema do ser humano não é a falta de dinheiro, o maior problema do ser humano não eram as enfermidades do corpo, o maior problema do ser humano sempre foi a questão do pecado, da iniquidade, de ter se afastado do plano original de Deus. Disso aí é que vem todos os outros problemas. Porque, na verdade, quando Deus nos criou, Ele não nos criou para vivermos enfermos, Ele não nos criou para vivermos em depressão, Ele não nos criou para termos necessidade de nada. Mas no momento em que o homem começou a se afastar do plano original de Deus, no dia em que ele resolveu fazer a sua própria vontade e não deu ouvidos à voz de Deus, do Criador, e resolveu ele mesmo fazer aquilo que achava que era o certo, provar da árvore do conhecimento do bem e do mal e achar-se igual a Deus, querer ser igual a Deus. Nesse momento em que houve uma falha no caráter do ser humano, aí sim começaram todos os outros problemas que adviram desse primeiro, que é a desobediência. Então, o que aconteceu a partir daí? O homem tem a tendência à iniquidade, tem a tendência ao pecado, a se afastar da vontade de Deus. Alguns têm o coração quebrantado, ainda querem estar com Deus, ainda querem conhecer o plano de Deus. Outros se acostumam, se acostumam na vida de erro, na vida de contra os princípios de Deus, e acham que é tudo muito natural. E daí vem toda a desgraça da humanidade que a gente vê hoje, os reflexos, e a gente viu ao longo da história, pais contra os filhos, filhos contra os pais, pessoas que não amam o seu próximo, que destroem para o seu próprio benefício, que não se coloca no lugar do outro, que não se importa de passar por cima de ninguém para poder conseguir aquilo que quer. Tudo isso é a falta de amor, é a falta do amor de Deus no seu coração, é de se distanciar do propósito de Deus. E quando fala aqui, quando Davi, nesse salmo, ele diz, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, é verdade. Quem é o homem verdadeiramente feliz? É aquele que alcançou o perdão de Deus. É aquele que houve paz entre ele e Deus. Porque enquanto a pessoa não tem uma ligação com Deus, ela não entende o propósito de Deus na vida dela, enquanto ela não entende que Deus é amor, enquanto ela não entende que ela está nesse mundo para refletir a glória de Deus, não para destruir, mas para construir, para olhar a criação de Deus com amor, para cuidar daquilo que Deus criou, para zelar por esse mundo que Deus criou por ele, pelas pessoas. Enquanto o ser humano tem uma revolta dentro de si e não consegue olhar para o outro com compaixão, e não consegue entender que destruindo o outro ele jamais vai poder ser abençoado, enquanto ele está nesse tipo de situação e ele se revolta com os outros, se revolta com Deus e acha que todos os problemas que vêm da vida dele são os outros que causaram, foi Deus que causou,
ele se sente infeliz, ele se sente amargurado, ele não entende nem o propósito da sua vida. Enquanto o homem ele se coloca nessa postura, ele só gera mais violência, ele só gera mais tristeza, ele só gera mais distanciamento de Deus nas outras pessoas, né? Mas quando ele consegue entender que Deus é justo e poderoso e que muitas vezes a gente quebra a nossa cara, a gente acaba sofrendo, não é porque Deus quis, porque na verdade Deus nos deu livre-arbítrio para a gente escolher aquilo que a gente quer na nossa vida. Deus deu livre-arbítrio ao homem para seguir o seu caminho. Ele interfere quando o homem o solicita, ele interfere quando o homem quer fazer a sua vontade. Quando o homem não entende isso, ele sofre sem entender por quê. Mas no momento que ele entende que Deus quer que o homem o busque entender o seu propósito, cumprir o seu plano, aí neste momento, quando ele entende que Cristo é o exemplo, não é? É o próprio Pai, o exemplo que o Pai trouxe em forma humana aqui, quando ele entende que ele precisa do perdão de Deus, da misericórdia de Deus na sua vida e se humilha diante de Deus, aí sim, aí ele encontra o verdadeiro propósito da sua vida e a paz. Né? Que paz é essa? A paz interior, a paz entre ele e o seu Criador. Por mais que o mundo esteja em guerra, por mais que o mundo esteja em dificuldade, existe a paz de Deus na sua vida. Então por isso que diz aqui, né, Davi disse, bem-aventurado o homem cuja iniquidade é perdoada. Como sai um peso de cima da pessoa quando ela entende que ela recebeu o perdão de Cristo na vida dela, que ela entende que Jesus morreu no seu lugar e trouxe a paz entre ela e Deus, quando ela entende que ela tem acesso a Deus, quando ela entende que ela pode ter sua vida transformada pelo poder de Deus, né? Bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade, quando ela entende que ela não vai estar sofrendo e pagando pelos seus próprios pecados, porque Jesus já pagou por isso, quando ela entende que o sofrimento é consequência de um mundo desviado e não porque ela veio para sofrer e tem que pagar pelos seus pecados. Não, na verdade Jesus já pagou na cruz. Bem-aventurado o homem que o Senhor não atribui iniquidade e cujo espírito não há dolo. Que maravilha quando você consegue se aproximar de Deus e saber que Deus te ouve, né? Por mais que você seja falho, você saber que você tem acesso a Ele, que Ele te ama, não é? Que você tem o livre acesso ao Pai, que você pode ter um contato com Deus Todo-Poderoso, que Ele te socorre, que Ele te garante, que Ele ouve as tuas orações. Que maravilha isso! Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, dizia Davi, pelos constantes gemidos todos os dias, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Olha que coisa, né? Davi ainda não conhecia a graça de Deus. Jesus ainda não tinha morrido na cruz pelos pecados de Davi, mas ele já cria nesse perdão, ele já cria nessa redenção, ele já cria nesse Salvador. Pela fé, ele sabia que um dia viria o Messias, e ele já entregava a sua vida e os seus pecados na mão de Deus para receber o perdão. Ele já cria no perdão, ele já recebia esse perdão pela fé. Olha que coisa interessante, né? E ele disse que enquanto ele estava distante de Deus, achando que ele estava pecador, os seus ossos envelheciam, os seus ossos envelheceram pelos seus constantes gemidos todos os dias. E ele sentia como se a mão de Deus pesasse sobre ele. Mas olha que coisa maravilhosa, né? Eu confessei o meu pecado e a minha iniquidade não ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. O que a gente tem que fazer, né, diante de Deus? Quando a gente se sente injusto diante de Deus, quando a gente sente que a gente não está fazendo a vontade de Deus, é crer que Deus ele é poderoso para nos perdoar, é confessar, Deus, eu errei, eu magoei meu irmão, Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo que te entristece, né? Eu neguei o direito do meu próximo, ou eu deixei de fazer o bem. Não há por que você se sentir indigno de Deus te ouvir, porque Jesus já morreu na cruz, ele te deu livre acesso. É pelo mérito de Cristo, não é pelo nosso. Nós não temos mérito nenhum. Se fosse por nós mesmos, Deus jamais poderia nos ouvir, mas é através de Jesus. Então, pelo sangue de Jesus, se você se sente indigno hoje, você acha que Deus ele não... Deus não vai me ouvir porque eu sou muito pecador. Não vá pelos teus méritos. Não chegue a Deus achando que você vai se justificar, que é porque você é bonzinho ou você é mau. Não, chegue através de Cristo. Confesse os seus pecados. Se você está se sentindo triste porque você se acha tão indigno diante de Deus, você acha que a tua vida está toda errada porque você acha que Deus nem olha para você,
Então chegue diante de Deus, chega diante de Jesus, peça perdão. Você vai ver que fardo que vai sair das tuas costas quando você sentir o Espírito de Deus em você e o perdão de Deus, né? Não que você vai ser digno por si mesmo, não que você não vai errar mais, nós erramos, mas saber que Jesus está ali como advogado, ao lado do Pai, te defendendo, e saber que o Espírito Santo de Deus vai te ensinar, vai te guiar, porque Deus vai te guiar. Ele vai colocar dentro do teu coração a vontade de Deus, porque nós mesmos não temos condições de fazer a vontade de Deus sozinhos. Você precisa do Espírito Santo, e Jesus falou que ele iria para o Pai, mas ele deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo, que nos guiaria. Através da palavra de Deus, ele nos guia. Ele nos guia à vontade de Deus. Deixe o Espírito de Deus tomar conta do teu coração e te guiar. Deixa ele falar contigo. Bem-aventurado o homem piedoso, que fará súplicas em seu tempo e de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Olha que maravilha. Quem é o homem piedoso, né? É aquele que quer. Que ele pode estar falhando, mas ele quer fazer a vontade de Deus. Ele quer a misericórdia, ele quer a piedade, né? A misericórdia de Deus no seu coração. Ele quer andar em piedade, em pureza. Embora ele se sinta indigno, ele quer andar em pureza, e Jesus veio para nos purificar. Jesus é aquele que nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, fale hoje com Deus, peça perdão se você acha que você ainda há alguma coisa dentro de você que te distancia tanto de Deus assim. Saiba que Deus está pronto para te perdoar. Ele está pronto para te dar uma nova chance. Ele está sempre pronto para dar uma nova chance para o ser humano. Muitas vezes o ser humano é que não se aproxima. Muitas vezes o ser humano é que não quer. É porque não quer ter um compromisso. Mas se você tem compromisso, né, com o homem, por que você não vai ter compromisso com Deus, que é todo poderoso? O que ele quer de você, ele quer que você queira andar em retidão, que você o queira. Não é que você queira conhecer a sua vontade. E nós temos dentro de nós uma consciência. Nós sabemos quando estamos certos, quando estamos errados. Nós sabemos quando estamos andando fora daquilo que deveríamos andar. Porque Deus deixou uma fagulha da sua glória dentro de nós. Há uma fagulha que a gente sabe lá no fundo. Então Deus, ele quer trabalhar isso em você. Por isso que ele diz aqui, aquele piedoso, né? Aquele que quer ser piedoso, ele vai ser alcançado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Fará súplica em todo tempo e poder encontrar-te. E vai encontrar-te, ou seja, vai encontrar o Senhor. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Que maravilha, né? A melhor felicidade, a maior felicidade é você saber que tudo pode estar desmoronando ao seu redor, mas você tem um Deus que te garante. O mundo pode estar em pé de guerra, mas o Espírito de Deus está contigo e você vai ser livre. Em todos os momentos, Deus está contigo para te livrar, né? Ele está contigo para te garantir. Como é bom você andar com Deus, né? Enquanto muitos andam sem Deus aí, sem saber o amanhã, você tem certeza que o seu amanhã está guardado pelo Senhor, né? Que você pode entrar na luta que for, mas aquela batalha já está ganha, porque aquele que tem todo o poder nos céus e na terra está ao seu lado. Pode se levantar o vento, a tempestade, mas aquele que acalma as tempestades está contigo. E ele vai te garantir, ele vai te proteger, ele vai te livrar. Enquanto muitos estão com medo até de sair na rua, você levanta, você vai fazer as suas coisas, você vai para a rua e sabe que os anjos do Senhor acampam ao teu redor, eles te levam, eles te trazem e eles cuidam. Deus cuida de você, Deus cuida do teu lado, da tua família. Isso não tem preço. Essa é a coisa mais preciosa que o ser humano pode ter. Não tem fortuna nesse mundo que pague isso, não é? Então, nessa tarde eu te convido a clamar a Deus, a pedir perdão pelos seus pecados, a pedir a direção do Espírito Santo na sua vida, a pedir, não é? Que Deus, ele te restaure, que ele te renove, renove o pacto dele na sua vida, porque já foi estabelecido na cruz do Calvário. Só falta você tomar posse disso. Que Deus te abençoe, que Deus te cubra com o sangue de Jesus e que você possa tomar esse direito de filho, porque Jesus quer nos fazer filhos de Deus, né? Se você ainda não se sente filho de Deus, receba isso, receba através de Cristo o poder de ser feito filho de Deus, o perdão dos seus pecados e o livre acesso ao Pai. E aí você vai andar em novidade de vida na sua vida, você vai andar
com Deus e experimentar as bênçãos de Deus na sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde nessa tarde. E nós vamos dar continuidade a essa reunião. Vamos chamar aqui o pastor Marcelo Parelha para dar continuidade a essa reunião. Que Deus abençoe a todos.